Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso gratuito de interpretação do ECG normal, edição 2021 aqui do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao estudo do eletrocardiograma normal, chegamos à nossa última videoaula do nosso curso de ECG normal, né? É a 11ª videoaula. E o assunto é orientação do QRS nos planos frontal e horizontal, parte 2, porque a gente já começou a falar, né, na videoaula anterior sobre esse assunto e vamos finalizar agora nesta videoaula. Muito bem. Do ponto de vista tridimensional, o eixo do QRS, né, ele fica apontado para baixo, para a esquerda e para trás, tá? Ou seja, a resultante da despolarização ventricular, né, ou seja, o eixo do QRS fica apontado do ponto de vista tridimensional para baixo, para a esquerda e para trás. Se a gente pegar esse vetor tridimensional e projetar ele no plano frontal, né, que é esse plano aqui do sistema hexaxial, né, a gente vai ver que esse eixo ele pode variar normalmente entre menos 30 a mais 90 graus. E a gente até falou o seguinte, que nos pacientes brevilíneos, né, a tendência é o eixo do QRS ficar o quê? Ficar horizontalizado, ficar aqui próximo a 0 grau, tá? E nos pacientes longilíneos, a tendência é esse eixo do QRS ficar verticalizado, ou seja, próximo aqui a mais de 90 graus, tá? Já no plano horizontal, esse eixo normalmente ele vai ficar apontado para onde? Para a esquerda e para trás, tá? Para a esquerda e para trás. Então no plano frontal, entre menos 30 a mais de 90, e no plano horizontal apontado para trás, tá? A gente viu que no plano frontal, né, que a gente tem aí esse sistema hexaxial, também chamado de rosa dos ventos, no plano frontal a gente tem duas derivações principais, que são as derivações D1 e AVF, tá? São derivações perpendiculares, né, e essas derivações elas vão dividir esse sistema hexaxial em 4 grandes quadrantes. Então a gente tem o primeiro quadrante, que é esse aqui em amarelo, a gente tem o segundo quadrante, que é esse que está em verde, o terceiro quadrante que está aqui em roxo e o quarto quadrante que está aqui em azul. Perceba também uma coisa, dentro de cada quadrante desse a gente tem uma derivação, né? A gente tem aqui a derivação D2 que está dentro do primeiro quadrante, a gente tem aqui a derivação AVL que está dentro do segundo quadrante, a gente tem a derivação AVR que está dentro do terceiro quadrante, e a gente tem a derivação D3, que está aqui dentro do quarto quadrante, tá? E quando a gente, né, vai identificar o eixo do QRS no eletrocardiograma, a gente deve olhar primeiro as duas principais derivações, né, que são as derivações D1 e AVF, exatamente para a gente identificar qual quadrante que está, né, o eixo elétrico, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, né, um D1 aqui positivo, né? QRS positivo em D1, isso mostra que o eixo está para a esquerda. E aqui em AVF a gente também tem um QRS positivo, né? Predominantemente positivo, e aí o eixo está apontado para baixo. Se está para a esquerda e está para baixo, né? Esse eixo só pode estar no primeiro quadrante, ou seja, está entre 0 e mais 90 graus, tá? Só que você há de concordar comigo uma coisa, né? Estando aqui o eixo, né, entre 0 e mais 90 graus, né? Esse eixo ele pode estar aqui entre 0 e mais 90, conforme mostra aqui essa seta amarela. Ele pode estar exatamente aqui em cima, né, do eixo de mais 30 graus, conforme mostra aqui essa seta azul. Ele pode estar entre mais 30 e mais 60 graus, conforme mostra essa seta aqui lilás, tá? Ele pode estar, né, exatamente em cima, né, do eixo de mais 60 graus, conforme mostra essa seta roxa aqui, ou ainda ele pode estar entre mais 60 e mais 90 graus, conforme mostra aqui esta seta verde, tá? E nesta videoaula a gente vai aprender aí a identificar exatamente onde está o eixo do QRS, tá certo? A gente não só vai aprender a identificar o quadrante, como a gente vai também aprender a identificar o ângulo que está esse eixo do QRS. Muito bem. E aí, para isso, a gente vai seguir aí uma sistematização, né? Um passo a passo para a gente poder identificar aí, né, o eixo, exatamente onde está o eixo do QRS, tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar aí, né, qual quadrante que está o eixo do QRS, tá? Então, para isso, a gente vai olhar as derivações D1 e AVF, tá? Muito bem.
Então, vamos supor, né, aqui é apenas um exemplo, vamos supor que o eixo esteja aqui entre 0 e mais de 90 graus, ou seja, está aqui no primeiro quadrante, tá? Então a gente identifica o primeiro quadrante e aí a gente vai identificar também as derivações que estão nos quadrantes vizinhos, né? Primeiro, a gente vai ver qual a derivação que está no quadrante vizinho do sentido horário, depois a gente vai ver qual a derivação que está no quadrante vizinho no sentido anti-horário, tá? Então, tomando, por exemplo, aqui, né, esse primeiro quadrante, qual é o quadrante vizinho a esse primeiro quadrante no sentido horário? Olha, sentido horário é esse sentido aqui. Então, o quadrante vizinho, né, ao primeiro quadrante é o quarto quadrante, né? No sentido horário é o quarto quadrante. E qual é a derivação que está no quarto quadrante? É D3, tá? Então a gente vai identificar, né, a derivação que está no quadrante vizinho, primeiro no sentido horário, que aqui no caso, nesse exemplo aqui, é D3, e depois no sentido anti-horário, né? Então, qual é o quadrante vizinho no sentido anti-horário ao primeiro quadrante, né? Então, no sentido anti-horário, ó, para cá, é esse segundo quadrante aqui que está em verde, né? E a derivação que está dentro do segundo quadrante é AVL, tá? Então, o primeiro passo, a gente identifica o quadrante onde está o eixo, depois a gente vai olhar para as derivações, né, que estão nos quadrantes vizinhos. Primeiro, né, a derivação que está no quadrante vizinho no sentido horário, depois a derivação que está no quadrante vizinho no sentido anti-horário, tá certo? E aí a gente, né, vai depois identificar quais são, né, as derivações que são perpendiculares a essas derivações vizinhas, tá? Então a gente já viu, né, que as derivações que são perpendiculares, né, a gente já viu, D1 é perpendicular a VF, D2 a AVL e D3 a AVR, tá? Então a gente vai aí traçar, né, as linhas, né, que são perpendiculares às derivações do quadrante vizinho. Então vamos lá. Então vamos supor, né, como um exemplo, vamos supor que o eixo esteja aqui no primeiro quadrante, né? A derivação do quadrante vizinho no sentido horário é D3, né? Ou seja, está aqui no quarto quadrante. E a gente já viu que D3, né, é perpendicular a AVR, ou seja, a AVR é essa linha aqui, né? É uma linha que passa exatamente onde? No eixo de mais 30 graus, tá? Então D3 é perpendicular a VR e a VR, né, passa exatamente em cima do eixo de mais 30 graus, tá certo? No sentido anti-horário, né, a esse quadrante aqui, né, é a derivação AVL, que está no segundo quadrante, né? E a VL, né, a gente viu que a VL é perpendicular a D2, tá? Então a VL é perpendicular a D2. E D2 é o eixo que passa aqui exatamente em cima de mais 60 graus, tá certo? Então, realizadas essas, né, essas identificações, né, dos quadrantes vizinhos, né, quais são as derivações que estão nesses quadrantes vizinhos e também quais são, né, as linhas perpendiculares a essas derivações dos quadrantes vizinhos, a gente vai agora partir para a identificação do eixo elétrico, né, no nosso passo a passo, tá? Então aqui, né, vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Então, nós temos aqui um eletrocardiograma que a gente vai tentar identificar aí o eixo elétrico do QRS, tá? Então aqui a gente olha o QRS de D1 e de AVF. Então D1 está positivo, AVF também está positivo. Isso significa dizer que o eixo está onde? No primeiro quadrante, ou seja, está entre 0 e mais 90 graus, né? Então agora o próximo passo é o seguinte, é olhar para a derivação que está no quadrante vizinho no sentido horário. Qual é o quadrante vizinho no sentido horário, né, ao primeiro quadrante? Né? O quadrante vizinho é o quarto quadrante. A derivação que está no quarto quadrante é D3. Então, depois que a gente identifica, né, onde está o quadrante, né, onde está o eixo, qual quadrante o eixo está, tá? A gente vai para a derivação que está no quadrante vizinho no sentido horário, que aqui no caso, né, é o quarto quadrante. Então a gente vai olhar para D3, tá? Vai olhar para D3. E a gente olhando para D3, D3 perceba que está isodifásico. Se D3 está isodifásico, e a gente sabe que D3, né, é perpendicular a AVR, né, essa linha aqui de AVR, e D3 está isodifásico, isso significa dizer o seguinte, que o eixo está perpendicular a D3. Por quê? Porque D3 está isodifásico.
Se o eixo está perpendicular a D3, então o eixo está exatamente em cima dessa linha de AVR, que é a linha de mais 30 graus. Então, se o eixo está entre 0 e mais 90 e é perpendicular a D3, então o eixo está exatamente em cima de mais 30 graus, tá certo? Muito bem, vamos ver agora outro exemplo, tá? Então aqui de novo, né, a gente olha D1 e AVF. D1 está positivo, AVF também está positivo. Significa dizer que o eixo está no primeiro quadrante. E aí a gente já viu, a gente vai ter que olhar para a derivação do quadrante vizinho a esse aqui. Primeiro no sentido horário, né? No sentido horário é esse quadrante aqui, o quarto quadrante. A gente vai olhar para a derivação que está dentro do quarto quadrante, que é D3. Então a gente vai olhar D3. Então olhando D3, perceba, D3 é um QRS predominantemente positivo. Se D3 corta a linha de AVR, que é essa linha aqui que passa em cima de mais 30 graus, e D3 está positivo, olha, se D3 está positivo, significa que o eixo caiu aqui para frente dessa linha, tá? Então esse eixo, ele pode estar, né, entre 30 e mais 60 graus, ele pode estar exatamente em cima de mais 60 graus, ou ele pode estar entre mais 60 e mais 90 graus, tá? Para isso agora a gente vai olhar a derivação do quadrante vizinho, só que agora no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário a gente tem aqui o segundo quadrante, né, como quadrante vizinho. E a derivação que está aqui dentro é AVL, tá? Então a gente vai olhar para AVL, tá? E a AVL corta, né, de forma perpendicular o quê? A linha de D2, que é essa linha que passa exatamente em cima de mais 60 graus, tá? E aí a gente olha para a AVL. E a AVL tá o quê? A AVL está isoelétrico. A AVL está isoelétrico. Se a AVL está isoelétrico, é porque o eixo está perpendicular à AVL, né? E como que está perpendicular à AVL, então ele só pode estar em cima dessa linha de D2, ou seja, só pode estar em mais 60 graus, tá certo? Outro exemplo aqui, né? Então a gente vai olhar, né, para o QRS de D1 e AVF, D1 está positivo, AVF está positivo, então o eixo está no primeiro quadrante. A gente agora vai para a derivação do quadrante vizinho no sentido horário, que é D3, a gente já viu isso. A gente olha para D3, D3 está positivo, D3 corta a linha de AVR, né, em 90 graus, né, e essa linha passa exatamente aqui em cima do eixo de mais 30, tá? Se D3 está positivo, é porque o eixo caiu aqui para frente, ou seja, caiu aqui para frente dessa linha, né, de AVR. Então o eixo pode estar entre mais 30 e mais 60 graus, pode estar exatamente aqui em cima de mais 60 graus, ou ainda entre mais 60 e mais 90 graus, tá? Para isso a gente vai olhar a derivação do quadrante vizinho no sentido anti-horário, né? A derivação do quadrante vizinho no sentido anti-horário, né, é AVL, né? Porque a AVL está aqui no segundo quadrante, né? Sentido anti-horário, né? Então, segundo quadrante, e a derivação que está aqui dentro é AVL. Então a gente vai olhar para AVL, né? E a AVL corta de forma perpendicular a linha de D2, que é essa linha que passa exatamente aqui em cima de mais 60 graus, tá? E aí a AVL está aqui, ó. A AVL é predominantemente positivo, né? A AVL aponta aqui para cima. E se a AVL está positivo, isso significa dizer que o eixo do QRS caiu aqui para frente, né, dessa linha aqui de D2, que é a linha que passa em cima do eixo de mais 60 graus, né? E aí, vamos lá. Se D3 é positivo, passou de mais 30, tá? Se a AVL é positivo, não passou de mais 60. Então isso significa dizer que o eixo está entre mais 30 e mais 60 graus, tá? Mais um exemplo, né? Então a gente vai lá identificar o eixo do QRS, a gente vai olhar para D1 e AVF, D1 positivo, AVF positivo. Então o eixo está, né, no primeiro quadrante, entre 0 e mais 90 graus, tá certo? E aí o próximo passo, olhar para a derivação vizinha, né, primeiro no sentido horário. A derivação vizinha no sentido horário é D3, a gente já viu isso. E aí olha para D3. Se D3 aqui está positivo, como é o caso aqui, D3 está positivo, e a gente sabe que D3 corta a linha de AVR, que é essa linha aqui que passa em cima de mais 30 graus, tá certo? E D3 está positivo significa que o quê? Que caiu aqui para frente dessa linha de AVR.
Se caiu aqui para frente dessa linha de AVR, né, e o eixo está no primeiro quadrante, então esse eixo pode estar entre mais 30 e mais 60, pode estar exatamente aqui em cima de mais 60, ou ainda entre mais 60 e mais 90 graus. Para isso a gente vai olhar para a derivação do quadrante vizinho, só que agora no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário ao primeiro quadrante é esse segundo quadrante aqui, e dentro desse segundo quadrante tem a derivação AVL, então a gente vai olhar para AVL, tá? E a AVL corta a linha de D2 de forma perpendicular, né? Então a gente vai olhar para a AVL e aqui perceba, a AVL é predominantemente negativo, né? Então o QRS em AVL é predominantemente negativo, tá? E se a derivação de AVL aponta aqui para cima, né, e AVL é negativo, significa dizer que caiu aqui para trás dessa linha de D2, tá? AVL é negativo, então caiu aqui para trás dessa linha de D2. Se está no primeiro quadrante e caiu aqui para trás dessa linha de D2, significa dizer que o eixo do QRS só pode estar entre mais 60 e mais 90 graus, tá certo? Muito bem, um outro exemplo aqui, só que agora perceba, ó, D1 está positivo. Se D1 está positivo, o eixo está para a esquerda. Só que a VF agora está o quê? Negativo, significa que o eixo está aqui para cima. Se está para a esquerda e está para cima, então o eixo está no segundo quadrante, tá? Então o eixo está entre 0 e menos 90 graus. Para a gente saber exatamente onde está o eixo do QRS, né, a gente vai ter que olhar para a derivação do quadrante vizinho no sentido horário, né? O primeiro é no sentido horário. Qual é a derivação vizinha, né? Qual é o quadrante vizinho aqui no sentido horário? Ó, sentido horário é esse sentido aqui. Então a derivação, né, é D2. Por quê? Porque D2 está no primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante é vizinho ao segundo quadrante no sentido horário. Então a gente vai olhar para D2, tá? Olha para D2. E aí perceba que D2 está isodifásico, né? D2 está isodifásico. Se D2 está isodifásico, a gente sabe que D2 corta a linha de AVL, tá? Se está isodifásico, né, é porque o eixo do QRS, que está aqui no segundo quadrante, é perpendicular a D2, né? Por quê? Porque D2 está isodifásico. Se é perpendicular a D2, então o eixo do QRS só pode estar exatamente em cima de menos 30 graus. Tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui, tá? Perceba agora aqui o seguinte, ó. Esse D1 aqui está positivo, o eixo está para a esquerda. A VF, olha, está negativo, né? Está um pouquinho mais negativo do que positivo. Então a VF está positivo, significa que o eixo está aqui para cima, né? Ou seja, está para a esquerda e está para cima, só pode estar no segundo quadrante, tá? Se está no segundo quadrante, o eixo, né, ele só pode estar entre 0 e menos 90 graus. Para isso, a gente tem que olhar para a derivação do quadrante vizinho no sentido horário, né? Então, sentido horário aqui, a derivação, né, é D2. Por quê? Porque o quadrante vizinho ao segundo quadrante no sentido horário é o primeiro quadrante. E dentro do primeiro quadrante, a gente tem D2. Então, a gente vai olhar para D2, tá? E D2 a gente já viu que corta a linha de AVL, tá? E aí perceba que D2 está positivo, né? Então veja, D2 aponta aqui para baixo, né? Então se ele está positivo é porque caiu o quê? Caiu para frente dessa linha aqui de AVL, caiu para cá, né, dessa linha de AVL. Se está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, desculpa, e caiu para cá, então o eixo só pode estar entre 0 e menos 30 graus, tá? Então é assim que a gente identifica o eixo do QRS, tá? Mais um exemplo aqui, a gente tem, né, D1 positivo, está para a esquerda, AVF negativo está para cima, então o eixo está no segundo quadrante, né? Se o eixo está no segundo quadrante, a gente vai olhar para a derivação vizinha no sentido do quadrante, né, do sentido horário, né? O quadrante no sentido horário é o primeiro quadrante, então a derivação aqui do primeiro quadrante é D2. Então a gente vai olhar para D2, tá? E D2, né, perceba que D2 está negativo, né? E D2 corta a linha de AVL, né? D2 corta a linha de AVL. Se D2 está negativo, né, ó, D2 aponta para cá, tá? Se D2 está negativo é porque o quê? Caiu para cá, para trás dessa linha de AVL, caiu aqui para trás, né? Se está no está no segundo quadrante, né, e caiu aqui para trás dessa linha de AVL, o eixo pode estar aqui entre menos 30 e menos 60,
pode estar exatamente em cima de menos 60 ou ainda está entre menos 60 e menos 90 graus. Para isso, a gente vai olhar agora para a derivação do quadrante vizinho no sentido anti-horário, né? Qual é o quadrante, né, vizinho ao segundo quadrante, só que agora no sentido anti-horário. Ó, sentido anti-horário, né? O quadrante é o terceiro quadrante. Qual a derivação que está no terceiro quadrante? AVR. Então agora a gente vai olhar para AVR. Por quê? Porque o eixo caiu aqui, ó, para trás dessa linha de AVL. Então a gente vai olhar AVR. AVR corta, né, de forma perpendicular a linha de D3, né? E D3, ó, o prolongamento de D3 passa exatamente o quê? Aqui em menos 60 graus. Então a gente vai olhar, né, AVR, né? E perceba, né, que a VR está o quê? Praticamente iso aqui, né? Se a VR está iso, significa que o eixo que está aqui no segundo quadrante está perpendicular à AVR, né? Então, se a VR está iso, o eixo está perpendicular. Então, só pode estar em cima de menos 60 graus. Então, o eixo está em menos 60 graus, tá certo? Outro exemplo aqui de novo, né? D1 positivo, AVF negativo. Então, o eixo está no segundo quadrante. E aí a gente vai olhar para a derivação do quadrante vizinho no sentido horário, né? No sentido horário é esse primeiro quadrante aqui, a derivação é D2. A gente olha para D2. D2 está negativo. A gente sabe que D2 corta a linha de AVL, que passa aqui em menos 30 graus, né? Como D2 está negativo e D2 aponta para cá, né? E ele está negativo, significa que o quê? Caiu aqui para trás dessa linha, né, de AVL. Ou seja, pode estar entre menos 30 e menos 60, pode estar exatamente em cima de menos 60 ou entre menos 60 e menos 90 graus. Agora a gente vai olhar para a derivação do quadrante vizinho, só que no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, qual é o quadrante? É esse terceiro quadrante e a derivação é AVR. Então a gente vai olhar para a AVR e a gente sabe que a AVR cruza de forma perpendicular a linha de D3, né? A linha de D3 passa aqui em cima de menos 60 graus. E olhando a AVR, perceba que a AVR é o quê? É predominantemente negativo, né? Então, se AVR é negativo, isso significa dizer o seguinte, ó. A VR aponta para cá, né? Aqui para o ombro direito, aponta para cá. E a VR é negativo, significa que caiu aqui para trás, né? Ou seja, se D2 é negativo, passou de menos 30, mas a VR é negativo, ou seja, não passou de menos 60, caiu aqui para trás. Então esse eixo está entre menos 30 e menos 60 graus, tá? Outro exemplo, né? De novo aqui, D1 positivo, AVF negativo. Então o eixo está no segundo quadrante. Para isso, para a gente identificar exatamente onde está o eixo do QRS, a gente vai olhar para a derivação do quadrante vizinho, primeiro no sentido horário, né? No sentido horário a gente vai olhar para D2, né? D2 corta a linha de AVL, né? E D2 aqui está negativo, perceba, ó, D2 está negativo, né? E aí, como D2 corta a linha de AVL está negativo, caiu aqui para trás, tá? Caiu aqui para trás dessa linha de AVL, ou seja, pode estar entre menos 30 e menos 60, pode estar exatamente em cima de menos 60 ou ainda entre menos 60 e menos 90 graus. Para isso, a gente vai precisar olhar para a derivação do quadrante vizinho, só que agora no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário é o terceiro quadrante e a derivação aqui é AVR, tá? Então a gente vai olhar aí para a derivação AVR, tá? AVR corta a linha de D3, que é essa linha que passa aqui em menos 60 graus, tá? Então a gente olha a VR e a VR está o quê? A VR, o QRS está predominantemente positivo, né? E positivo é para cá, ó. A VR aponta aqui para o ombro direito, tá? Então, se a VR está positiva, porque o eixo caiu o quê? Caiu aqui para frente dessa linha, né? Ou seja, se está no primeiro quadrante e caiu para frente dessa linha aqui, então o eixo só pode estar entre menos 60 e menos 90 graus, tá? Então, vamos fazer aqui algumas questões de prova, né? Para a gente poder aí fixar, né, essa teoria aí do eixo no plano frontal, tá? Então, vamos lá. Seleção Unificada de Residência Médica Ceará 2015, né? Um ECG tem um QRS positivo em D1 e positivo em AVR. Qual o eixo elétrico do QRS, tá? Então, olha aí, tá vendo? Uma prova cobrando aí conhecimento de eixo elétrico, tá? Então, vamos lá. Colocar aqui a rosa dos ventos, né? O sistema hexaaxial, tá?
Então, veja só, se ele é positivo em D1 tá onde? Tá para a esquerda, tá? E ele é positivo em AVR, tá? AVR corta a linha de D3. A gente viu aqui que é essa linha, né, de menos 60 graus. Então, se ele é positivo, é porque, né, positivo em D1, é porque caiu aqui para frente dessa linha de AVF. E ele é positivo em AVR, é porque caiu para frente dessa linha aqui de D3, né? Então, aqui, ó, caiu para cá, positivo em D1, caiu aqui para a esquerda, né? E é positivo em AVR, caiu aqui, o quê? Para frente dessa linha de D3. Então, o eixo só pode estar onde? Só pode estar aqui na interseção, entre menos 60 e menos 90 graus, tá? Muito bem. No plano horizontal, né, é muito mais fácil a gente identificar o eixo do QRS, né? Por quê? Porque normalmente, veja, o eixo do QRS ele aponta para a esquerda e para trás no plano horizontal, né? Significa dizer o seguinte, que se a gente olhar V1 e V2, né? V1 e V2 normalmente tem que ser o quê? QRS tem que ser predominantemente negativo. Se o QRS for predominantemente negativo, significa que o eixo está apontado aqui para trás. Agora, se V1 e V2 o QRS for predominantemente positivo, significa que o eixo está apontado aqui para frente, tá certo? Muito bem, então, por exemplo, aqui, ó, olha V1 e V2. V1 está o quê? Predominantemente positivo e V2 também, né? Se V1 e V2 estão positivos, é porque o eixo está apontando para a frente. V1 e V2 estão aqui, estão vendo o quê? O vetor resultante da despolarização ventricular se aproximando dele. Então, esse eixo aqui está apontado para frente, tá? Aqui nesse caso, né, a gente olha aqui V1 e V2 no plano horizontal. Ó, V1 negativo, V2 negativo. Então, isso significa que o eixo está apontando para trás, né, para onde normalmente deve estar apontando, que é para trás, tá? Então era isso que a gente tinha que falar aí de eixo no plano frontal e no plano horizontal. Finalizamos o nosso mini curso gratuito de interpretação do ECG normal, tá? Né? Lembrando a você que a gente tem o nosso curso completo de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, edição 2021. Para você acessar esse curso completo de ECG, né, basta você clicar aqui na descrição que está no vídeo, aqui embaixo, aqui no vídeo. Né? É só você clicar que você vai ser redirecionado para o nosso site e lá vão estar todas as informações do nosso curso completo de interpretação do eletrocardiograma. Se você gostou desse mini curso, então compartilhe com seus amigos, né? Divulgue aí o nosso trabalho, tá? E se você gostou desse mini curso de ECG normal e quer aprender a interpretar o eletrocardiograma aí nas mais diversas patologias, então se inscreva, né? Se matricule no nosso curso completo de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima!